Vamos agora para um tema que já apareceu aqui, porque, claro, combustíveis e inflação são dois temas totalmente ligados. Hoje, a Petrobras anunciou mais uma queda do preço da gasolina. Deixa eu conferir aqui. Foi uma queda de 6% do gás de cozinha, perdão. Foi uma que o meu TP parou ali. Foi uma queda de 6%. Durante muito tempo, a gente assistiu, você teve vários aumentos. Aí houve uma mudança política, de tendência política e também de conjuntura internacional. E agora a gente está assistindo várias quedas. Já foram 9 reduções entre gasolina, gás de cozinha e diesel, desde a troca da presidência da Petrobras. Os seus candidatos já disseram que não vão privatizar a Petrobras. Essa é uma plataforma que só Bolsonaro ora defende, ora não. Também já falaram, alguns deles, em fundo de estabilização de preços dos combustíveis. O que eu queria abordar é o seguinte: diante dos riscos de interferência em gestão das estatais, diante dos riscos de casos de corrupção, os candidatos de vocês pensam em fazer alguma mudança na lei das estatais? Vou abrir esse bloco com o Guilherme. Olha, primeiro falar sobre a Petrobras, que aqui a gente está falando, depois eu falo dos outros temas. Eu acho que a Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil. Por quê? O Brasil tem um desafio nos próximos 20, 30 anos, de realizar o que a gente chama de transição energética e de transição ecológica. São as que nós falamos de transições portadoras de futuro. Ou seja, é a descarbonização da economia, é novas formas de gerar energia sem poluir, novos combustíveis, e a Petrobras tinha essa liderança. Ela pesquisava, inovava na área de combustíveis renováveis. Parou. Ela virou uma empresa cada vez mais concentrada na extração e exportação de petróleo cru. O que, num momento como esse, de petróleo em alta, rende lucros enormes. Realmente, a Petrobras é a que mais lucra, até pela política de preço que ela adota, é a que mais lucrou entre seus pares. Só que olha o que ela faz, ela pega todo o seu lucro e distribui para os acionistas, em vez de reinvestir no futuro da própria empresa. Então, estou falando que para a própria empresa isso é ruim. As grandes empresas privadas de petróleo estão se tornando cada vez mais empresas de energia, que estão pensando nessas transições. Se a Petrobras não entrar nessa onda, ela vai ficar para trás. Então, nós vamos recuperar a Petrobras, né, transformá-la numa empresa de energia que vai pensar a transição, os combustíveis, como, por exemplo, o gás, que é um combustível intermediário, né, durante esse processo de transição, os biocombustíveis, e planejar, coordenar o processo de descarbonização da economia daqui para as próximas décadas. Além disso, tem a questão do preço dos combustíveis. A questão do preço dos combustíveis, eu sempre falo o seguinte: se nós fôssemos um país que não produz petróleo, que não refina nada e que não tem uma empresa de energia, só nos restaria importar e pagar o preço praticado no mercado internacional sem... A única coisa que restaria fazer talvez fosse um subsídio. É só isso, né? Agora, nós somos uma empresa que produz petróleo, produz 70% dos combustíveis que nós refinamos, 70% dos combustíveis que nós consumimos, e temos uma grande empresa. Essa grande empresa, ela pode servir, como em muitos outros países que têm essas mesmas características com o Brasil, para estabilizar a volatilidade dos preços em um mercado que o do petróleo, que é extremamente especulativo, extremamente financiarizado, certamente toda hora abalado por conflitos geopolíticos. Então, ele é muito volátil. Essa empresa ela pode estabilizar como? Por exemplo, criando um fundo de estabilização, tem outras possibilidades, né? Mas existem instrumentos que essa empresa pode usar para gerir os seus custos e não repassar, não ficar nesse vai e vem de sobe 30%, 40%, aí no dia seguinte cai 10%. Quer dizer, ter essa empresa também é estratégico para a estabilização dos choques internacionais. Guilherme, você explicou bem o posicionamento de vocês sobre a Petrobras, mas a minha pergunta era mais de fundo. Era sobre a lei das estatais, que estabelece a governança das empresas estatais, a escolha de diretores, que veda a interferência política. Vocês, no PT, pensam em mexer nessa lei? Não, a nossa prioridade no nosso plano é muito clara. Não vai haver essas privatizações, Petrobras, Banco do Brasil, nossa Caixa, tudo isso, a Caixa Econômica, tudo isso vai ser mantido como está, e você vai construir a possibilidade de gestão com objetivo de entregar aquilo que a sociedade deseja. O que isso quer dizer? A lei das estatais,
ela é um instrumento de gestão das empresas públicas. Você tem necessidade de sempre aprimorar a gestão das empresas públicas, inclusive do ponto de vista do controle, dos controles internos, da transparência. Então, nada disso vai ser alterado, ao contrário. O grande objetivo do governo do presidente Lula é que essas empresas sejam instrumentos estratégicos voltados para o desenvolvimento. Então, para isso, a empresa tem que estar fiscalmente saudável, ela tem que ter receita, ela tem que ter capacidade de investimento e ela tem que ter boa gestão. Quanto a isso... Como você foi o que falou, ao menos eu só vou insistir num ponto. Do jeito que você falou, parece que é o fim das privatizações com um eventual novo governo do PT. É isso? O governo do PT não tem problema nenhum em fazer parcerias público-privadas, inclusive o governo do PT aprovou a lei das parcerias público-privadas, concessões, nós fizemos várias concessões, trabalhar em conjunto com o setor privado para fazer o conjunto de investimentos que o país precisa. O que nós estamos falando é que, no caso dessas empresas, dos bancos públicos, da Petrobras, né, nós temos empresas que podem ser instrumentos estratégicos do desenvolvimento do país e que precisam ter, no Estado, um coordenador importante nesse processo. BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras serão mantidas públicas. Agora precisa... Qual a diferença para os campeões nacionais deste modelo que você está apresentando? Campeões nacionais era o BNDES ajudando a consolidar setores, empresas privadas para serem grandes competidores internacionais. Mas com o mesmo objetivo, de desenvolver áreas Mas não são empresas públicas. estratégicas. Os campeões nacionais não são empresas públicas. Os campeões nacionais eram empresas privadas. Não tem nada a ver com estatização ou privatização. Preciso levar o debate para o Mauro. Mauro, sua visão sobre Petrobras e sobre a lei das estatais. Bom, Petrobras. Petrobras é um monopólio, é uma empresa estratégica e, com isso, tem que ser tratada de maneira diferenciada. Ela erra em manter o seu foco no petróleo somente, ela tem que examinar as alternativas de fontes de energia. Isso sim será a Petrobras moderna, atualizada. E é para isso, portanto, que o presidente Ciro deve colocar naquele que foi indicado para o Conselho e, portanto, para a presidência da Petrobras, assim começar a fazer esse gerenciamento. Agora, ao fazer essa ligação estreita com a alteração do preço internacional, como fizeram aqui, e causando inflação no Brasil, o que é que aconteceu? O Brasil produz quase todo o petróleo que necessita, mas ele só refina 70%. Ele importa 70%. E a Petrobras alega... Importa 30%. Importa 30%, exatamente, desculpa. Ele importa 30%. Ele alega que tem que fazer a vinculação com a PPI, porque 30% é importado. Se isso é o caso... Pelo menos na composição de preço tinha que ser 70% do custo interno, 30% do custo internacional. Mas nem isso eles fazem. A grita é tão grande, o erro é tão grande, que se você olhar lucro líquido sobre patrimônio líquido da Petrobras, isso dá quase 40% de razão. Se você olhar a Exxon, dá 15%. O mundo petroleiro não está entendendo como é que a Petrobras faz isso. Se você olhar o total de dividendos distribuídos sobre o preço da ação, essa razão é 20 para a Petrobras, a média de todas elas, das maiores do mundo, é 5,4. Ou seja, eles extravasaram, eles esqueceram o Brasil e distribuíram 101 bilhões de reais de dividendos, que é o maior fluxo. Aliás, a Petrobras nem sabe se um dia fosse capaz de fazer isso. Então, a Petrobras ela tem que ser superavitária, ela tem que atualizar suas refinarias, que é o segundo ponto que eles dizem. Não, mas nós não podemos refinar tudo, porque tem uma parte do óleo que é um pouco mais grosso, que precisa as nossas refinarias serem atualizadas para poder fazer esse refino. E aí eu perguntei ao determinado diretor da Petrobras, e o que é que falta, portanto, para que a Petrobras atualize as suas refinarias e você fique independente dessa PPI? Que é isso, professor Mauro? Isso a Petrobras teria que gastar 40 bilhões de reais. Eu tomei um susto. Se ele distribuiu 101 e diz que 40 bilhões atualiza, aí eu fiquei sem entender mesmo
qual é o objetivo que a Petrobras hoje está lançando. Mauro, Thaís, por favor. Eu quero tocar dois assuntos. Primeiro, o senhor fala em monopólio. O CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, botou a Petrobras para vender as refinarias porque ela não faz o investimento e isso dá a ela um monopólio que ela não pode ter. Isso é uma questão. Então, o senhor vai contra as refinarias? O senhor não vai vender as refinarias? Claro. E a segunda questão é exatamente sobre os dividendos, porque hoje, por exemplo, esse ano, a Petrobras deve enviar 100 bilhões de reais. Vai fazer uma falta danada para fechar a conta que o senhor quer para pagar o Auxílio Brasil e tudo mais. Então, como conciliar aquilo que a Petrobras ajuda a fechar o caixa do governo e a sua competência, a sua eficiência dentro do setor de energia, do setor de combustíveis? Não vai mais vender refinaria? Vai recomprar? Primeiro, ano passado foi entregue para a União 22 bilhões de dividendos dos 101, ela repassou 22 bilhões para o Tesouro. Esse é o número correto. Ao mesmo tempo que ela foi inflacionária, taxa de juros subiu, o Brasil teve que pagar 700. Portanto, esse discurso que eu escuto muito por aí, não, foi transferido 24 bilhões, 22 bilhões, a um custo de 700. É isso que as pessoas precisam entender. Provocou inflação, porque aumentar o diesel é aumentar a inflação de todos os segmentos, de todos, inclusive de alimentos. Portanto, essa não é uma reflexão correta e isso precisa ser, portanto, combatido. Como eu ia dizendo, Petrobras tem que ser superavitária. Aliás, eu não conheço em nenhuma gestão do Ciro qualquer ano que tenha sido deficitário. Nenhum. Isso é um exemplo para o país que ele dá com a sua história. E isso a Petrobras continuará sendo superavitária. Agora, na composição do seu preço, ela tem que fazer naquilo que lhe dá superávit, olhando os seus custos de produção, a depreciação do seu capital, os tributos e os seus investimentos. E pronto. E não, independente disso, aumentou 100%, o Ayatollah Khomeini morreu. Aí o petróleo sobe. Aí eu vou subir aqui 15% o diesel. Isso é Mas o senhor vai vender ou vai manter? Não, a Petrobras, no curto prazo, vai ter que manter a sua estrutura de refino, se moderniza e aí sim terá condições de cobrar um preço aqui dentro do Brasil bem menor sendo superavitário. Essa é a diferença. O Mauro propõe uma reversão. Há poucos dias, a Petrobras vendeu o gasoduto, vamos privatizar. Aí no mês seguinte, ela passou a pagar aluguel daquilo que foi vendido. Claro. Só o modelo de privatização Mauro, no Brasil é assim. Preciso pegar a palavra de você. O Mauro está propondo uma reversão do papel da Petrobras, né? A volta para o refino e o fim da paridade internacional de preços. Helena, sua proposta para a Petrobras, para a lei das estatais, e queria acrescentar uma provocação, porque Simone Tebet não é a favor da privatização da Petrobras. Vamos lá, as três. Primeiro, a lei das estatais foi um avanço inacreditável. Eu fui presidente do Conselho da Eletrobras logo após o fim do governo Dilma. O descalabro da administração, as indicações políticas, o Conselho nomeava, a função do Conselho era quase nomear centenas de pessoas o tempo todo. A lei das estatais nos deu autonomia, nos permitiu recuperar a Eletrobras, assim como permitiu Pedro Parente e Ivan Monteiro recuperarem a Petrobras e cumprirem seu papel. Então, eu sou super a favor da lei das estatais, a de uma gestão, obviamente que o controlador é a União, ela pode indicar para a Assembleia votar quem são seus representantes, mas tendo indicado representantes de qualidade, com valor técnico, tem que deixar a empresa gerir de acordo com essas indicações independentes. A obrigação de um conselheiro é um benefício para a empresa e não para obedecer o acionista que o indicou. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, a lei das estatais é um avanço, né? Eu sou completamente a favor da lei de paridade, né, que tem as suas técnicas, inclusive para não ter que aumentar o tempo todo, tem um buffer para não ter essa volatilidade toda. O Fundo de Estabilização, infelizmente, ele se desmontou quando o governo Lula acabou a CID com pré-sal, em vez de ser regulatória, passou a ser arrecadatória, então você perdeu esse instrumento, prejudicou toda a questão da matriz com etanol. Então, fico feliz de que o meu colega Guilherme Mello tenha pensado na importância da gente fazer a transição, porque foi exatamente o pré-sal que acabou com a importância do etanol, e nós temos que recuperar. Eu sou muito a favor da paridade, acho muito importante. Todas as vezes que a gente tentou uma intervenção nos preços, você acaba impedindo a Petrobras de investir. A Petrobras entrou numa alavancagem, ela acabou quase, não quebrou porque era garantida pelo Tesouro, perdeu a capacidade de investimento. Outra coisa,
A empresa estatal não tem política pública que não seja aquela que está objetivada no seu objeto social. A função pública dela é cumprir o objeto social e não subsidiar ou fazer política social. E ela cumpre isso quando ela paga dividendos, impostos, royalties. Se o governo não sabe usar esse dinheiro corretamente, é outra questão. Vou para a privatização, porque eu quero falar uma outra coisa. Mas só um minutinho que eu vou deixar Naca, Priscila. Sou eu? Eu vou deixar o Naca colocar uma dúvida e também, como você está citando várias vezes, o governo do PT ofereceu ao Guilherme depois para falar um pouquinho. Helena, há dentro da estrutura da Petrobras alguma outra subsidiária que poderia ser vendida eventualmente? Eu ia chegar lá. E como que funcionaria uma CID, a volta da CID seria suficiente para amenizar esse buffer, Essa questão preços? Do fundo de estabilização, ele impede de subir, mas ele não consegue ser bom para cair o preço, né? Você tocou, a Thaís e o Naca tocaram num ponto muito importante, que é a questão do acordo do CAD, o termo de compromisso, que é desverticalizar a Petrobras. Já teve avanço em 2 transportadoras, falta a antiga Gasbol, a gente tem outras empresas subsidiárias para vender dentro da Petrobras e principalmente terminar a privatização das refinarias. A gente sabe que as refinarias acabaram sendo obras inacabadas, foi um custo excessivo de construção das refinarias no Brasil nos últimos anos, sem agregar capacidade de refino substancial. As refinarias que já estão privatizadas, a Renest terminou já o primeiro trem, vai terminar o segundo, já aumentou a capacidade de refino, o número de empregados é maior do que no tempo quando era estatal, o número de investimentos é maior, então a gente tem que ampliar a privatização da refinaria. Aí se perguntou por que a Simone não quer a privatização da Petrobras. No fundo, eu não gosto da palavra estratégica. Para mim, não tem esse negócio de palavra estratégica. Isso não existe na Constituição. A Constituição é bem clara qual a função das empresas, do Estado na economia. Mas a Simone acha que não é prioridade. De fato, não é prioridade. Você tem 47 empresas e tem todas essas subsidiárias para fazer. E para vender uma empresa feita a Petrobras, tem que preparar. Não pode ser igual vender a Eletrobras. A gente tem que usar a Petrobras para ter competição no setor, para ser eficiente, para melhorar a vida da população e não para custar energia mais cara, como é o caso da Eletrobras. Perdão, Helena, obrigada, Guilherme. Posso só, antes, passar a bola para o Guilherme, só colocar uma questão, que é a questão de, assim, durante toda essa discussão, né, de preços e tudo, eu escutei de alguns economistas experientes eles dizerem que é impossível controlar preço de commodity, preço de petróleo. Vocês três estão falando de algumas ideias aí, talvez fundo de estabilização, mas mesmo o fundo de estabilização às vezes é criticado, porque fundo de estabilização é um gasto ali para tentar controlar o preço de um combustível que varia no mundo todo, né? Que é incontrolável no mundo todo. A minha questão não seria mais interessante a Petrobras ser cada vez mais eficiente para conseguir aumentar sua capacidade de refino, diminuir a dependência da importação e com isso abastecer mais nosso mercado, trazer mais competidores e com isso tornar o mercado mais competitivo, oferecendo mais combustível internamente? Guilherme, por favor. Só porque eu não sou a favor de controle nenhum de preço. Não controle, mas assim... commodity mesmo. Mas assim, falou de fundo de estabilização... Ele me perguntou, eu não sou a favor. Agora eu vou garantir 1 minuto para o Guilherme e 1 minuto para o Mauro para equilibrar o tempo. Guilherme, por favor. Eu concordo plenamente. A Petrobras ela tem que ampliar, como aconteceu no governo do presidente Lula, a Petrobras virou uma grande empresa de petróleo, na verdade, porque descobriu o pré-sal graças a investimentos em pesquisa, né, da empresa. Ela é inovadora, ganhou vários prêmios. E ela, concordo com o Mauro totalmente, ela tem que ampliar a sua capacidade de refino. E isso não quer dizer que não possa ter investimento privado também em refino. Pode, não tem problema nenhum. Mas a Petrobras tem as suas refinarias, tem que atualizá-las e tem que fazer esse investimento, né? Aumentar a sua eficiência e com isso reduzir a dependência, até por uma questão de soberania. Isso apareceu muito agora com a guerra na Ucrânia. Questão da soberania energética, questão da soberania alimentar. Você tem uma questão de, obviamente, se você consegue produzir aqui o seu combustível, os seus derivados, é uma grande vantagem. Isso é o programa de médio e longo prazo da Petrobras. Ela tem que ser uma empresa cada vez mais eficiente, cada vez mais produtiva, garantir a soberania energética nacional e fazer a transição ecológica, a transição energética, pesquisar novos combustíveis, promover desenvolvimento e inovação, como ela sempre fez. No curto prazo, o que a gente está falando é o seguinte, mas
mesmo antes de completar essas atualizações, do setor privado aumentar a capacidade de refino, há instrumentos que podem ser utilizados. Você vai falar, mas são instrumentos que podem ser criticados. Bom, tudo que nós economistas falarmos aqui certamente será criticado. Mas vamos olhar as experiências internacionais bem-sucedidas e vamos ver como é que isso pode se adaptar para cá. Vou pegar exatamente o gancho. Só uma coisinha muito rápida. Não precisa ser CID. Você tem países que adotam fundos de estabilização com taxação sobre lucros extraordinários, tem vários formatos, não precisa ser um imposto regulatório para você fazer. Vou pegar exatamente a sua provocação para trazer para o Mauro e acrescentar essa provocação, porque se você tem alguma espécie de controle de preços, você não tem investimento privado em refino. Mauro. Quando eu me refiro à Petrobras, que ela tem que aprimorar as suas refinarias, isso não quer dizer que o setor privado vai fazer o seu refino. Ela continua aberta ao mercado, ela vai concorrer com essas empresas que, porventura... Aliás, lá a Petrobras vendeu a sua refinaria lá na Bahia. Infelizmente, o preço que a refinaria privada está cobrando é maior do que o da Petrobras. Eu não sei o que é que está acontecendo. Foi um fundo árabe, né, que comprou lá e estão aí discutindo como é que isso vai ser. Privatização para nós, eu acho que deveria começar primeiro, Naca, pelas empresas que drenam recursos do Tesouro. Tem que começar por aí. Então, se eu tenho hoje quase 30 bilhões que são tirados do Tesouro para suprir empresas que não conseguem sobreviver com suas próprias pernas, então vamos começar a olhar privatização desse lado. E não em empresas que podem mudar, inclusive, a sua posição estratégica de ação, como a Petrobras vai ter que mudar, saindo de combustível fóssil para alternativas, inclusive do hidrogênio verde, que é a nova demanda que se surge, a nova ideia em relação à produção energética. E em relação à lei das estatais, sou totalmente a favor, tem que ter controle sim. O presidente indica, mas indica baseada naquelas regras que estão estabelecidas na lei. Isso aí tem que ficar bem claro também para todos que estão nos ouvindo. Concluindo, os 3 apoiam a lei das estatais. Sim.